Muito bem, estamos na parte 2 da nossa consideração sobre as novidades da versão 9. Vamos agora falar então dos requisitos específicos. Vimos no outro vídeo que tínhamos 28 novos requisitos, claro que não vamos falar aqui todos, porque alguns são sub-requisitos que estão dentro de uma secção, mas alguns são interessantes. Eu vou falar aqui de alguns, tenho aqui alguns delineados, mas também tenho aqui as minhas notas, porque também não tenho que saber tudo de cor. E vamos falando de alguns, ok? Então, uma das coisas que eu notei, que também tem a ver com a nova versão do Códex Alimentários, do HACCP do Códex Alimentários, é o ênfase na validação do próprio HACCP. O que me agrada bastante, porque eram coisas que eu sempre fiz, porque fui sempre seguindo a metodologia do Códex Alimentário, à exceção quando estávamos a fazer a ISO 22000, que não segue essa metodologia, mas quando a trabalhar nas normas GFSI, usava sempre a metodologia do Codex, por isso agrada muito esta nova vertente na BRC, que tem a ver então com a ênfase da validação. Onde é que nós podemos ver essa ênfase acrescentada? No 274, em que eu tenho que fazer a validação das medidas de controle para controlar os meus perigos potenciais, os perigos que eu vou listar no meu processo, nas minhas etapas, que potencialmente poderão ser um risco para o processo. E depois, no 2.12.1, em que eu tenho que fazer a validação do próprio plano HACCP após alguma revisão. Faz sentido? Não faz? Porque se eu vou fazer uma alteração, eu vou ter que validar se essa alteração vai realmente trazer benefícios e vai controlar aquilo que eu quero que controle. Porque se eu não validar, não vou só fazer a verificação depois no final do processo, é que eu vou fazer ver se vai funcionar. Com o objetivo da validação é assim, vai funcionar, e tenho que fazer isso antes. É a própria definição de validação. Eu tenho que fazer uma verificação inicial de todas as coisas para ver se elas vão funcionar. E eu acho que isto é excelente, porque também eu sempre já fiz, isso para mim não traz novidade. E acho que é interessante fazerem esta referência à nova característica do Códex Alimentários. Depois, aqui na parte dos fornecedores, não há aqui nenhuma novidade excepcional. Eles introduzem aqui uma coisa que a maior parte das organizações já fazia, mas que não havia nenhum requisito específico onde eu pudesse avaliar ou mesmo se eu visse uma não conformidade, onde é que eu ia encaixar aquela não conformidade? Não havia nenhum requisito onde eu pudesse encaixar. Porque estas normas, normalmente, eu tenho que encaixar uma não conformidade a um requisito. E se ela não existir, eu não sei bem como é que é de fazer e depois na revisão podem não me aceitar a não conformidade porque não está fundamentada no requisito. Pronto. Isto é um bocadinho mais avançado. Então o que era? Era a monitorização contínua dos prestadores de serviço. Aqueles prestadores de serviço como os transportadores, o controle de pragas, a lavandaria, as empresas que fornecem produtos químicos, consultoria, auditoria. Como é que eu monitorizava esses prestadores ao longo do tempo e não só fazer uma avaliação anual como era requisito desta norma? Por isso eu vou ter que estabelecer procedimentos para, ao longo do tempo, monitorizar a performance desses fornecedores, que grande parte das empresas já fazia, mas que não ficava encaixada em nenhum procedimento. Depois, acho aqui também interessante alguns requisitos que se aproximam muito da norma IFS, que lá está, que elas andam sempre mais ou menos de mãos dadas, porque estão sobre o chapéu da GFSI, não é? A Global Food Safety Initiative, em que dá o mote para as outras normas, e vejo aqui muitas semelhanças nestas duas normas. E temos aqui três que são muito semelhantes. Temos aqui este do 4411, tem a ver com a monitorização das cortinas de plástico, que existem às vezes para dividir certas áreas, não é? Aquelas cortinas que às vezes não estão em muito bom estado em termos de
de manutenção e vez de limpeza, porque se passam os empilhadores normalmente estão sempre muito sujas de óleo ou estão partidas, e também não havia ali nenhum requisito onde é que eu pudesse encaixar ali aquela coisa, e então aqui estão a facilitar quem? Estão a facilitar o trabalho do auditor, que aí já consegue alocar uma não conformidade ou uma conformidade a um requisito específico. Outra coisa semelhante à IFS tem a ver com formações específicas em Food Defense e Food Fraud. Então, o que é que eles querem é que haja pelo menos uma pessoa com formação específica, ou um grupo de pessoas, por exemplo a equipa, com formação específica em Food Defense e Food Fraud. Não precisa ser uma formação certificada, pode ser uma formação interna, mas tem que ter formação específica sobre Food Fraud e Food Defense. Depois, o 431. Atenção que estas numerações podem não ficar definitivas, mas ficam aqui com a ideia de quais são os requisitos, ok? Evidência do estudo e conclusão do anexo 2. O que é que eu estou a falar? Esta secção tem a ver com o fluxo e o layout, e este anexo 2 é o anexo que me vai dizer que áreas de risco é que eu tenho, ou se tenho mesmo áreas de risco. Sabemos que a norma então faz referência em que haja várias áreas de produção que possam ter riscos específicos, como áreas de alto cuidado, alto risco, ambiental de cuidado, as zonas de baixo risco, as zonas sem produto. E então eu tenho que olhar para o meu mapa, para o meu layout, e tenho que avaliar quais são as áreas e quais são as áreas de risco consoante os produtos que são manipulados em determinadas áreas. E eu tenho que fazer evidência da prova dessa avaliação desta árvore de decisão que está neste anexo 2, que já é a mesma numeração que está na norma versão 8, é o anexo 2, onde tem uma árvore de decisão e tem lá a explicação das várias áreas. E também a conclusão, digo, olha, esta área é a área sem produto, esta área é de baixo risco, esta área é de alto cuidado, ou então eu chegar à conclusão, é tudo baixo risco. Porque, exemplo, tenho vinho em que o produto circula sempre em tubagens, não há contacto direto em momento nenhum com o próprio produto, a não ser, pronto, que seja descartado, haja uma quebra de alguma coisa, mas esse produto depois não vai ser utilizado. Não há manipulação, não há contacto. É área de produto fechado, baixo risco, ok? Por exemplo, vão lá à norma ver o que é que eu quero dizer com isto do anexo 2. Depois, esta eu acho de extrema importância também, porque era sempre uma dificuldade para nós como auditores, o que é que havíamos de fazer com isto, que é 617 produtos fora do âmbito, ou seja, os produtos que estão fora do âmbito da certificação não devem ser em si um risco para os produtos que estão a ser certificados. O que é que isto quer dizer? Que eu tenho que ter o mesmo tipo de controlo, ou tenho que ter algum controlo e alguma monitorização desses produtos para que eles próprios não sejam um risco para os produtos que estão a ser certificados. Ou seja, é que eu às vezes digo, esse não está no âmbito, eu não preciso fazer esses registros. Ou, eu não preciso ter a HACCP para isso, que eu não estava dentro do âmbito. Sim, tem que ter, é um requisito legal. Ou seja, e aqui já está, aqui uma chega para esta parte, tendo em conta que são requisitos novos, vão ser sempre mais cuidados. Agora aqui, tirando aqui algumas notas, depois existem requisitos específicos para os aparelhos de raio-x. Falava lá raio-x e detector de metais, mas os detectores de metais e os raio-x são equipamentos completamente diferentes e os requisitos não podem ser iguais, porque têm características muito diferentes entre si no funcionamento. Por isso vai haver uma secção com requisitos específicos para esse equipamento. Mais aqui. Depois também temos uma secção nova sobre Animal Feed. Animal Feed tem a ver com a alimentação de gado, a alimentação para animais, e vamos ter então outra secção sobre isso. Já lembramos que na versão 8 já tínhamos uma secção para pet food, alimentos para animais de estimação, e agora temos rações, por exemplo. Também temos mais requisitos para o CIP, o Cleaning in Place, aqueles equipamentos que vão fazer a limpeza de circuitos fechados, por exemplo, para vinhos, leite, sumos.
e também mais coisas sobre os produtos comercializados. Também para sabermos que há 4 requisitos que são eliminados. Não são muitos, mas já é alguma coisa. Já falámos de alguns, mas vão ser, não é assim nada especial, são requisitos são eliminados, mas são incorporados na sua essência noutros requisitos. Por isso ficamos aqui com uma ideia dos requisitos mais específicos que podemos esperar nesta norma. Eu acho que não é assim nenhuma alteração gigante, super complicada. Algumas das coisas não são aplicadas a todas as empresas, como sempre, não é? Por exemplo, se eu não tenho, se eu estou a trabalhar um produto inteiro, uma fruta, eu não vou precisar de um equipamento de raio-x ou um detector de metais, a não ser que seja um requisito de cliente que me obrigue. A norma não diz isso, porque não há necessidade disso pela minha avaliação de risco. Mas não estou a ver assim grandes mudanças a nível operacional e de documentação que as empresas tenham a fazer. Mas o futuro dirá, porque ainda estamos aqui muito no início para conhecer esta norma. Por isso, à medida que vão sendo mais informações, claro que eu vou fazendo sempre assim um vídeo para vos informar, que é esse realmente o meu objetivo, é informar-vos a todos. Adeus!